Eles dizem em Hollywood que não são os escândalos que te arruinam, são os inimigos que fazes nos bastidores. Enquanto o mundo aplaudia estrelas glamorosas, guerras silenciosas aconteciam nos estúdios, destruindo amizades e quase acabando com carreiras da noite para o dia. Mas quem realmente perdeu tudo nessas batalhas ocultas por fama e poder? E o quão perto Hollywood esteve de perder algumas de suas lendas mais brilhantes? Esta noite, as verdadeiras histórias por trás daqueles sorrisos perfeitamente encenados podem mudar a forma como você vê o cinema clássico. Joan Crawford versus Norma Shearer. Quando se fala sobre a realeza da velha Hollywood, poucos nomes despertam mais curiosidade e mais lendas sussurradas do que Joan Crawford e Norma Shearer. Ambas eram rainhas da MGM nos anos 1930. No entanto, sua rivalidade nunca foi estampada nas capas de tabloides. Ela se desenrolava em salas de projeção forradas de veludo e em listas de chamadas de estúdio planejadas pelo chefe do estúdio, Louis B. Mayer, que entendia que a competição fazia as estrelas brilharem e, às vezes, se apagarem. Crawford era a forasteira, subindo das garras da pobreza e determinada a nunca deixar seu cobiçado lugar de destaque. Shearer, por sua vez, era a elegante primeira-dama da MGM e viúva do lendário produtor Irving Thalberg, o que lhe dava uma influência sem precedentes no estúdio. O favoritismo de Mayer por Shearer não era segredo. Ela tinha a primeira escolha de projetos de prestígio, e suas rivais, incluindo Crawford, muitas vezes ficavam com as sobras. A rivalidade chegou ao auge com o papel de Crystal Allen em As Mulheres, 1939. Crawford queria tanto o papel que implorou famosamente: "Eu faço o papel da empregada se for preciso." Ela conseguiu o que queria, mas não foi uma concessão. Foi um movimento calculado. Shearer assumiu o papel principal mais glamuroso, mas a atuação marcante de Crawford mudou a conversa. Tensões fervilhavam durante as filmagens, com relatos no set descrevendo silêncios frios e olhares gélidos entre as duas. Pessoas de dentro dizem que Crawford fez lobby com a equipe e colegas de elenco nos bastidores, com o objetivo de ofuscar Shearer em cada cena. No final, a rivalidade quase descarrilou ambas as carreiras. A influência de Shearer diminuiu após a morte de Thalberg, e Crawford, embora tenha triunfado eventualmente, carregou por anos as cicatrizes de ser a segunda escolha. A rivalidade entre Crawford e Shearer nunca explodiu publicamente, mas é um exemplo perfeito de como na Hollywood da Era de Ouro, as batalhas mais ferozes eram travadas nas sombras, com consequências que ecoaram por décadas. Gene Tierney versus Linda Darnell. Para os de fora, Gene Tierney e Linda Darnell pareciam rivais amigáveis. Duas deslumbrantes beldades preparadas pela 20th Century Fox para cativar o mundo pós-guerra. Por trás dos portões do estúdio, no entanto, a verdade era tudo menos amigável. Darryl Zanuck, o poderoso chefe da Fox, acreditava que a competição era a melhor forma de manter suas principais atrizes obedientes e desesperadas por aprovação. Como resultado, Tierney e Darnell foram colocadas uma contra a outra por papéis, publicidade e até interesses amorosos, alimentando uma rivalidade que silenciosamente moldaria e quase destruiria ambas as suas carreiras. A tensão começou no início da década de 1940, quando ambas as atrizes competiam pelo título de rainha reinante da Fox. Tierney, com sua beleza aristocrática e presença de tela impressionante, deslumbrava em Laura e Leave Her to Heaven. Darnell, com sua sensualidade de olhos escuros, brilhou em Forever Amber e A Letter to Three Wives. Sempre que uma conseguia um papel principal, surgiam rumores de que a outra estava furiosa. Às vezes com razão, pois cada uma perdeu papéis cobiçados para outro no último minuto. No set, circulavam fofocas sobre críticas sussurradas e contratempos acidentais de figurino. Havia até histórias de Darnell sendo instruída a perder peso para não ofuscar Tierney diante das câmeras. A rivalidade atingiu o auge durante os anos pós-guerra da Fox, quando os roteiros começaram a escassear e as carreiras de ambas as mulheres sentiram a pressão. Cada uma sofreu crises pessoais, Tierney com problemas de saúde mental e Darnell com uma vida privada tumultuada, pioradas pela pressão da constante comparação. Embora nenhuma delas tenha reconhecido publicamente a rivalidade, era um segredo aberto nos círculos de Hollywood. O esquema de Zanuck, de mantê-las competindo, acabou prejudicando ambas as estrelas, provando que, no final, a verdadeira vítima de uma rivalidade em Hollywood às vezes são as carreiras que deveria aprimorar. Barbara Stanwyck versus Bette Davis.
No mundo da Era de Ouro de Hollywood, você não competia apenas pelo afeto do público, mas pela sobrevivência. E ninguém entendia isso melhor do que Barbara Stanwyck e Bette Davis. Essas duas potências definiram o que significava ser uma protagonista, ferozmente independentes, imensamente talentosas e sem disposição para ser secundárias a ninguém. Ainda assim, a rivalidade delas, embora mantida em grande parte longe do olhar público, moldou não apenas suas carreiras, mas também a trajetória de alguns dos maiores filmes de Hollywood. Bette Davis, com seus olhos penetrantes e vontade de ferro, reinou na Warner Brothers. Ela ganhou Oscars, ditou suas próprias condições e nunca hesitou em lutar pelos papéis que queria, frequentemente deixando um rastro de destruição atrás de si. Barbara Stanwyck, por outro lado, era o epítome do profissionalismo. Respeitada em toda a cidade por sua capacidade de incorporar qualquer personagem com uma autenticidade impressionante. O que muitos não sabiam era que os chefes de estúdio, ansiosos para manter ambas as mulheres motivadas, usavam sua rivalidade como uma arma sutil, mas brutal. Os produtores aproveitavam uma atriz contra a outra, colocando-as em uma batalha nos bastidores pelos melhores roteiros. Se Davis exigia mais dinheiro ou recusava um papel, Stanwyck rapidamente era oferecida para o papel e vice-versa. Essa dinâmica levou a várias quase perdas que poderiam ter mudado a história do cinema. Stanwyck supostamente perdeu papéis que Davis aceitou de última hora, e Davis ficou famosa por ressentir-se de ter perdido o papel principal em Sorry, Wrong Number para Stanwyck. Sussurros nos jornais do setor mantinham a tensão fervendo, assim como a consciência de que cada desfeita ou vitória era provavelmente orquestrada por mãos invisíveis do estúdio. A rivalidade intensificou-se à medida que as duas atrizes envelheciam, e a competição por papéis complexos e maduros tornava-se mais acirrada. Não houve discussões públicas nem manchetes escandalosas, apenas um jogo de xadrez silencioso e determinado, que às vezes significava recusar trabalho em vez de interpretar um papel associado à outra. A portas fechadas, nenhuma das duas queria ser comparada, e ambas evitavam discutir a outra em entrevistas. Os insiders de Hollywood sabiam que nunca deveriam mencionar Stanwyck perto de Davis ou vice-versa. Apesar de tudo, ambas as mulheres acabaram por sobreviver, cada uma esculpindo sua própria legado icônico. Mas o custo foi real. Oportunidades perdidas, relações profissionais tensas e anos passados em competição cautelosa. A rivalidade entre Stanwyck e Davis permanece como um conto de advertência sobre o preço pessoal da ambição, em uma cidade onde as batalhas mais ferozes às vezes são travadas em silêncio, e onde, no final, ninguém vence sem cicatrizes. Fred Astaire versus Gene Kelly. A idade de ouro de Hollywood não era grande o suficiente para dois reis do salão de dança. Fred Astaire, a personificação da classe sem esforço, e Gene Kelly, o dinamizador de origem operária. Animaram ambos os musicais de cinema. Mas apesar de toda a graça na tela, nos bastidores era outra história. Uma rivalidade tensa e, em grande parte, não dita, que ameaçava silenciosamente a própria identidade do gênero musical e as carreiras de seus maiores astros. Astaire estabeleceu o padrão durante os anos 1930 e início dos anos 40, deslumbrando com Ginger Rogers em filmes como Top Hat e Swing Time. Seu estilo era pura elegância. Cada passo planejado, cada movimento aparentemente sem peso. Então, Gene Kelly explodiu na cena com For Me and My Gal e, mais tarde, Singing in the Rain. A abordagem atlética e moderna de Kelly não poderia ter sido mais diferente. Ele pulou de postes de luz, dançou em poças e trouxe um novo tipo de energia masculina que fazia a elegância à moda antiga parecer quase ultrapassada da noite para o dia. Os estúdios, primeiro RKO, depois Metro-Goldwyn-Mayer, perceberam a tensão e atiçaram as chamas. Astaire e Kelly raramente falavam um do outro em público, mas pessoas de dentro da indústria recordam como cada um assistia aos diários do outro, estudando em busca de pontos fracos. Coreógrafos e diretores se viam presos entre o velho mundo e o novo. Roteiros eram reescritos, orçamentos alterados, e os chefes de estúdio deixaram claro que aquele que atraísse mais público teria a primeira escolha dos projetos. Tornou-se uma guerra fria de inovação. Astaire pioneirou a integração de movimentos de câmera na coreografia, enquanto Kelly introduziu saltos baléticos e filmagens em locações. A rivalidade obrigou ambos a melhorar o desempenho, mas também levou à ansiedade, estresse e quase exaustão. Astaire preocupava-se em ser visto como ultrapassado. Kelly temia nunca igualar o legado de Fred.
Embora ambos tenham sobrevivido e conquistado fama duradoura, a sombra da competição moldou cada movimento de carreira, tornando a rivalidade não apenas lendária, mas quase ruinosa para cada um em momentos cruciais de suas carreiras. Rosalind Russell versus Joan Crawford. Na superfície, Rosalind Russell e Joan Crawford não poderiam ter sido mais diferentes. Russell, conhecida por sua sagacidade afiada e tempo cômico, versus Crawford, a intensa e emotivamente impulsionada rainha dos dramas da MGM. Mas foram precisamente essas diferenças que tornaram sua rivalidade durante as filmagens de As Mulheres em 1939 tão explosiva e quase arruinadora para ambas. Russell foi escalada como a fofoqueira, ladra de cenas Sylvia Fowler, enquanto Crawford interpretou a ardilosa vendedora, Crystal Allen. Cada uma reconheceu que o elenco totalmente feminino do filme e o roteiro ácido significavam que apenas as performances mais ousadas sobreviveriam, mas os instintos cômicos naturais de Russell e sua disposição para improvisar a colocaram em conflito direto com o estilo mais calculado e controlado de Crawford. Fora das câmeras, Russell aparentemente fez piada com o perfeccionismo de Crawford, enquanto Crawford acusou Russell de tentar ofuscá-la ao reescrever falas e roubar a atenção. O estúdio, sentindo ouro, atiçou as chamas. A máquina de relações públicas da MGM espalhou histórias de tensão e batalhas criativas, criando uma atmosfera no set que era ao mesmo tempo elétrica e tóxica. Russell, que geralmente era considerado uma jogadora de equipe, sentiu-se compelida a se afirmar. Caso contrário, seria ofuscada pelo poder de estrela de Crawford. Crawford, por sua vez, ficou desconfiada de cada movimento de Russell, convencida de que até mesmo pequenos gestos no set eram jogos de poder planejados para fazê-la parecer mal. A portas fechadas, a rivalidade criava tanto estresse que ambas as atrizes consideraram abandonar o projeto. Russell até confidenciou a amigos que temia ser boicotada se desafiasse Crawford de forma muito pública, enquanto Crawford fez lobby para que o papel de Russell fosse reduzido. O resultado foi uma disputa criativa, que apesar de todo o custo, produziu algumas das cenas mais memoráveis da história de Hollywood. Mas, quando as câmeras pararam de rodar, ambas as mulheres ficaram com cicatrizes e um ressentimento persistente, que quase desestabilizou suas carreiras na MGM por anos depois. Vivien Leigh versus Olivia de Havilland. Nos anais da história do cinema, E o Vento Levou é celebrado como uma obra-prima, mas por trás de sua grandeza em Technicolor, espreitava uma rivalidade que quase custou o futuro, em Hollywood, de duas atrizes. Vivien Leigh, que interpretou Scarlett O'Hara, e Olivia de Havilland, que interpretou Melanie Wilkes, foram escaladas para papéis que exigiam tanto respeito mútuo quanto ciúmes subjacentes, ironicamente espelhando a tensão que cresceu entre elas fora do set. Leigh era uma atriz britânica, intensa e metódica, enquanto de Havilland era realeza de Hollywood, disciplinada e ferozmente ambiciosa. Desde o início, seus estilos de trabalho entraram em choque. A necessidade de Leigh de várias tomadas e preparação emocional frustrava a eficiente de Havilland, que sentia que os atrasos ameaçavam sua própria performance e reputação. Enquanto isso, a relação próxima de de Havilland com o diretor George Cukor e o produtor David O. Selznick lhe dava uma influência discreta, que Leigh às vezes via como uma ameaça. As coisas pioraram à medida que rumores circulavam que Selznick considerava discretamente de Havilland para papéis que Leigh desesperadamente queria após E o Vento Levou. Publicamente, as duas mulheres sorriam para as câmeras, mas fofocas da indústria sugeriam que Leigh ressentia-se de ser constantemente comparada a de Havilland, especialmente quando ambas disputavam os roteiros dramáticos mais cobiçados da época. Por sua vez, de Havilland sentia-se presa à sombra de Leigh, convencida de que nunca escaparia do estereótipo de Melanie. Ambas as atrizes se viram em risco. Leigh teve um colapso nervoso amplamente divulgado, exacerbado pela pressão profissional, enquanto de Havilland quase perdeu a carreira em um processo contra a Warner Brothers, um movimento supostamente desencorajado por colegas que apoiavam o grupo de Leigh. No final, a rivalidade delas se desfez, mas somente após anos de tensões pessoais e profissionais que quase afastaram de vez dois dos maiores talentos de Hollywood dos holofotes. Greer Garson versus Joan Crawford. Greer Garson e Joan Crawford podem não ter tido discussões públicas ou trocas de farpas na imprensa, mas a rivalidade nos bastidores na MGM foi do tipo que definiu carreiras e quase as destruiu. Garson,
com seu charme inglês refinado e persona saudável na tela, subiu rapidamente nas fileiras da MGM no início da década de 1940. Ela ganhou um Oscar por A Senhora Miniver e rapidamente se tornou uma das favoritas do estúdio. O que não era pouca coisa, dado o formidável domínio de Crawford, a rainha reinante do melodrama e determinação ferrenha. Mas quanto mais Garson ascendia, mais Crawford sentia sua estrela desvanecer. A tensão entre as duas foi cuidadosamente gerida pela máquina de publicidade da MGM, mas os sussurros entre a equipe e os coestrelas contavam outra história. Pessoas de dentro diziam que Crawford ressentia a reputação de queridinha dos chefes de estúdio de Garson, particularmente depois que Louis B. Mayer pessoalmente apoiou Garson para papéis de prestígio que Crawford acreditava deveriam ter sido dela. A rivalidade atingiu o auge com o filme Random Harvest. Enquanto Garson conseguiu o cobiçado papel principal, Crawford foi relegada a projetos menores, um desprezo que ela nunca esqueceu. As cenas delas juntas, embora poucas, estavam repletas de tensão subjacente, e colegas comentaram sobre o frio palpável no set, sempre que as duas mulheres se cruzavam. As tentativas de Crawford para recuperar seu espaço na MGM tornaram-se desesperadas, enquanto ela pressionava por papéis mais desafiadores, e até espalhava boatos sobre a atitude de Garson fora das câmeras. Por fim, a rivalidade levou à decisão de Crawford de deixar a MGM por completo, uma mudança que temporariamente estagnou sua carreira e a obrigou a se reconstruir na Warner Brothers. Enquanto isso, Garson sofreu com o fardo de ser a nova favorita de Mayer, encontrando-se isolada das outras atrizes principais e carregando o peso de expectativas que eram quase impossíveis de cumprir. A disputa silenciosa quase quebrou ambas as mulheres, provando que em Hollywood, às vezes são as batalhas que você nunca vê que causam mais danos. Montgomery Clift contra Marlon Brando. Poucas rivalidades na história de Hollywood foram tão silenciosamente intensas ou tão profissionalmente perigosas quanto a entre Montgomery Clift e Marlon Brando. Ambos os atores eram vistos como porta-estandartes de uma nova abordagem metodológica de atuação, um realismo psicológico bruto que revolucionou o ofício e ameaçou afastar a velha guarda. No entanto, com caminhos e talentos tão semelhantes, era inevitável que Clift e Brando se vissem envolvidos em uma batalha pelos mesmos papéis, pelo mesmo reconhecimento e pelo mesmo futuro em Hollywood. Clift, com sua intensidade pensativa e vulnerabilidade ferida, tornou-se uma sensação após A Place in the Sun e From Here to Eternity. Enquanto isso, Brando surgiu com Uma Rua Chamada Pecado e Sindicato de Ladrões. O respeito mútuo nunca disfarçou totalmente o ciúme profissional fervendo sob a superfície. Diretores e produtores cortejavam abertamente ambos para os mesmos projetos, frequentemente instigando a competição para reduzir os salários ou levar cada ator a novos limites. O resultado? Ambos os homens experimentaram um estresse ameaçador para a carreira, e cada um arriscava ser rotulado como o segundo melhor se o outro o superasse nas bilheterias ou nas premiações. A rivalidade atingiu seu auge quando Brando ganhou o Oscar por On the Waterfront, um filme para o qual Clift supostamente foi considerado. Amigos e pessoas da indústria notaram que Clift tornou-se cada vez mais introspectivo e lutava contra a insegurança, enquanto Brando também sentia a pressão de manter seu lugar no topo da hierarquia de Hollywood. A rivalidade nunca foi pública, mas as consequências eram transformadoras. Ambos os homens se levaram ao extremo físico e emocional, estabelecendo um padrão tão alto que nenhum deles conseguia sustentar. Em última análise, a rivalidade levou ambos a desempenhos icônicos, mas quase encerrou suas carreiras à medida que o peso da expectativa e da competição se tornava quase insuportável. James Stewart contra Henry Fonda. Eram conhecidos mundialmente como melhores amigos, parceiros de pesca, frequentadores assíduos das noites de pôquer, o verdadeiro modelo de camaradagem da antiga Hollywood. Mas, por baixo da superfície, a relação entre James Stewart e Henry Fonda era complicada por uma rivalidade silenciosa e persistente que pairou sobre toda a carreira deles. Stewart, com seu sotaque totalmente americano e apelo caseiro, e Fonda, com sua intensidade refletida e presença estoica, eram frequentemente escolhidos para papéis similares. Os chefes de estúdio os viam como intercambiáveis, protagonistas ideais para dramas que exigiam autenticidade e força discreta. A competição começou a sério no final dos anos 30, quando ambos os homens estavam disputando papéis em filmes de prestígio ao mesmo tempo.
O avanço de Stewart com Mr. Smith Goes to Washington o colocou na frente por um tempo, mas as performances aclamadas de Fonda em Vinhas da Ira e o jovem Sr. Lincoln, manteve-o na corrida. Nenhum deles admitiu qualquer animosidade. Mas amigos disseram que as audições e decisões de elenco eram uma fonte de tensão palpável. Eles competiam não só por papéis, mas pelo respeito dos mesmos diretores, às vezes aceitando projetos apenas para provar que podiam superar o outro. A rivalidade profissional deles se aprofundou após a Segunda Guerra Mundial, quando ambos retornaram do serviço militar e encontraram Hollywood mudada. A parceria de Stewart com Hitchcock e o ressurgimento tardio em filmes de faroeste o colocou de volta ao topo, enquanto Fonda lutava para recuperar seu equilíbrio, levando a um período de dúvida pessoal que quase o levou a abandonar os filmes por completo. Embora eles permanecessem amigos em público, a sombra da rivalidade deles perdurou por décadas, moldando os projetos que escolheram e os riscos que estavam dispostos a correr. A história de Stewart e Fonda é um lembrete de que, em Hollywood, mesmo as amizades mais profundas podem ser coloridas pela silenciosa competição pelo próximo grande papel. Loretta Young versus Jane Wyman. A era dourada de Hollywood não era só sobre tapetes vermelhos e vestidos brilhantes. Era também um campo de batalha de alto risco, especialmente para atrizes como Loretta Young e Jane Wyman. Ambas eram estrelas da Warner Brothers. Ambas cultivavam imagens de gentil resiliência. E ambas se encontravam repetidamente concorrendo pelos mesmos papéis cobiçados. A rivalidade delas, embora raramente publicizada, fervilhava durante os anos 1940, enquanto cada uma tentava ofuscar a outra aos olhos do estúdio e conquistar o título elusivo de estrela de prestígio. Young, com suas feições marcantes e beleza etérea, construiu sua reputação como uma protagonista confiável e emocionalmente ressonante tanto em dramas quanto em comédias. Jane Wyman, por sua vez, possuía uma força tranquila e uma gravidade dramática que a tornavam igualmente requisitada, especialmente quando se tratava de papéis que exigiam vulnerabilidade comovente. A competição delas atingiu o auge quando ambas disputaram papéis em grandes produções da Warner Brothers. Em alguns casos, foi tão evidente quanto testes de tela sendo comparados lado a lado pelos chefes do estúdio, sem que nenhuma das atrizes soubesse quem venceria até o último momento. As consequências dessa rivalidade foram além de egos feridos. Young perdeu papéis que acreditava que consolidariam seu legado. Mais notavelmente, Johnny Belinda, que foi para Wyman e lhe rendeu um Oscar. Amigos disseram que Young ficou arrasada, convencida de que a política e o favoritismo do estúdio a haviam roubado do que lhe era devido. Wyman, por sua vez, sentiu a necessidade de provar constantemente seu valor, trabalhando incansavelmente para evitar ser descartada como apenas mais uma jovem atriz. Havia rumores de comentários sarcásticos e sabotagem profissional, embora ambas sempre mantivessem uma fachada pública de polidez. Nos bastidores, a comparação incessante as desgastava. Young lutava com a dúvida sobre si mesma, enquanto Wyman tornava-se cada vez mais seletiva, temendo que a escolha errada pudesse dar vantagem à sua rival. O resultado final foram duas carreiras extraordinárias, mas ambas quase interrompidas repetidamente por uma rivalidade que os estúdios silenciosamente incentivavam, e da qual as atrizes nunca conseguiram escapar completamente. Tallulah Bankhead versus Bette Davis. Se alguma vez duas divas mereceram se enfrentar no mesmo palco, foram Tallulah Bankhead e Bette Davis. Ambas eram ferozes, intransigentes e determinadas a comandar a sala, fosse na Broadway ou em Hollywood. A rivalidade delas era tanto sobre personalidade quanto sobre papéis, uma colisão de vontades que frequentemente deixava os colegas em admiração e os chefes de estúdio suando frio. Tallulah Bankhead. Bankhead era a realeza teatral, infame por seu humor afiado, festas selvagens e performances desafiadoras. Enquanto isso, Bette Davis era a rainha do drama em Hollywood. Seu olhar penetrante e disposição para desafiar autoridades lhe renderam uma reputação de ser tão dura fora das câmeras quanto era em cena. Ambas cobiçavam o mesmo material dramático, especialmente peças adaptadas para o cinema, como The Little Foxes. Quando Bankhead estrelou a produção original na Broadway, os críticos elogiaram. Mas quando Hollywood adaptou a peça, foi Davis quem conseguiu o papel, supostamente por insistência de executivos do estúdio receosos da imprevisibilidade de Bankhead. Bankhead ficou furiosa, declarando publicamente que a versão de Davis foi a maior imitação da história.
Enquanto isso, Davis desprezou o estilo de Bankhead como excessivo para o palco e insuficiente para a tela. Suas farpas ganharam manchetes, mas o que não foi impresso foram as consequências profissionais. Ambas as atrizes enfrentaram períodos sendo rotuladas como difíceis, e viram as ofertas cessarem quando os estúdios se cansaram do drama. Dizem os insiders que a competição até levou diretores a evitarem projetos que pudessem reacender a rivalidade. Essa sabotagem mútua quase custou a carreira de ambas em momentos críticos. Davis sobreviveu investindo em sua persona de Hollywood, enquanto Bankhead se retirou para o palco e o rádio. Sua carreira no cinema ficou para sempre marcada pelo que poderia ter sido. Sua rivalidade permanece como um exemplo marcante de como talento, orgulho e ambição podem entrar em combustão, deixando todos um pouco queimados. Claudette Colbert versus Paulette Goddard. Na superfície, Claudette Colbert e Paulette Goddard representavam diferentes cantos do estrelato de Hollywood. Colbert, a sofisticada protagonista nascida na França, conhecida por sua elegância e timing cômico. Goddard, a beleza efervescente cuja ascensão meteórica a tornou uma das estrelas mais procuradas da época. Mas, por trás dos sorrisos educados e das aparições no tapete vermelho, uma rivalidade feroz silenciosamente moldou seus caminhos, quase derrubando cada uma de seus pedestais duramente conquistados. O sistema de estúdios frequentemente forçava estrelas a competir, mas com Colbert e Goddard era pessoal. Ambas as atrizes tinham seus olhos voltados para papéis que definiriam suas carreiras em filmes como Aconteceu Naquela Noite e So Proudly We Hail. Colbert ganhou fama ao conquistar o Oscar por Aconteceu Naquela Noite, um fato que incomodou Goddard, que dizia-se ter se esforçado muito para conseguir o mesmo papel. A competição entre elas continuou nos anos 1940, com Goddard frequentemente se encontrando à sombra de Colbert, não importando o quanto fosse aclamada por filmes como Tempos Modernos ou O Grande Ditador. O verdadeiro drama, dizem os conhecedores, acontecia nos escritórios do estúdio e nas festas pós-evento, onde a imagem sofisticada de Colbert supostamente ocultava uma estrategista astuta disposta a jogar politicamente. Goddard, em resposta, cultivava relações próximas com produtores e diretores importantes, garantindo que seu nome permanecesse em consideração para todos os grandes projetos. A rivalidade delas às vezes transbordava para os sets, com histórias de conflitos de agenda acidentais e tensão durante aparições conjuntas na imprensa. Ambas as atrizes enfrentaram períodos de insegurança profissional como resultado. Colbert lutava contra rumores de que era difícil trabalhar com ela, enquanto Goddard via sua estrela enfraquecer quando papéis importantes escapavam. Em última análise, suas carreiras perduraram, mas a energia gasta em batalhar um contra o outro quase descarrilou seus sucessos, servindo como uma lição de como a rivalidade, por mais glamurosa que seja, pode ferir mais profundamente do que qualquer manchete de tabloide. Paul Mooney contra Edward G. Robinson. Paul Mooney e Edward G. Robinson eram ambos titãs na Warner Brothers, celebrados por seus papéis poderosos e dramáticos e uma dedicação inigualável ao ofício. Mas sua busca compartilhada pela integridade artística preparou o palco para uma rivalidade que reverberou pelo estúdio, ameaçando silenciosamente colocá-los de lado. Nos anos 1930, Mooney era o ator sério por excelência, imergindo-se famosamente nos papéis com uma obsessão semelhante ao método. Enquanto isso, Robinson construiu sua reputação como o durão definitivo de Hollywood, mais notavelmente como rico em alma no lodo. Os problemas começaram quando ambos os atores se viam constantemente disputando os mesmos roteiros de prestígio, o tipo de filmes que levavam a indicações ao Oscar e respeito na indústria. Os chefes do estúdio, adorando a publicidade de ter dois homens sérios sob contrato, frequentemente jogavam um contra o outro para elevar o desempenho e, ocasionalmente, diminuir egos. Quando Mooney conseguiu o papel principal em A História de Louis Pasteur e A Vida de Émile Zola, Robinson se irritou por ter sido preterido, especialmente após seu próprio sucesso em Balas ou Votos e A Bala Mágica de Dr. Ehrlich. A rivalidade deles fervilhava durante as reuniões de produção, com cada um fazendo campanha pelos roteiros mais desafiadores e com mensagens profundas. As coisas pioraram quando a Warner Brothers promoveu Mooney como o rosto do cinema, socialmente relevante, sutilmente relegando Robinson a papéis de crime e filmes de gênero. Robinson, nunca tímido em expressar sua frustração, lutou de volta fazendo campanha por mais oportunidades diversas. Rumores circulavam de que ele considerava deixar o estúdio, e o próprio Mooney tornou-se cada vez mais recluso, frustrado pela constante vigilância e pela pressão de manter sua imagem séria.
O impacto da rivalidade era evidente. Ambos os atores ficaram conhecidos como difíceis, fazendo os diretores ficarem cautelosos ao trabalhar com eles. Cada um experimentou períodos em que os papéis escassearam e seu poder de estrela diminuiu. Embora ambos tenham garantido legados duradouros, seu tempo no auge foi encurtado pela própria competição que uma vez alimentou seu melhor trabalho. Um testemunho de como, em Hollywood, mesmo os mais talentosos podem se tornar vítimas da ambição. Ann Sheridan versus Alexis Smith. Ann Sheridan e Alexis Smith eram duas das maiores promessas da Warner Brothers na década de 1940. Mas por trás das imagens cuidadosamente orquestradas pelo estúdio, havia uma rivalidade feroz, que quase terminou com ambas as carreiras antes que realmente atingissem seu auge. Sheridan, adorada como a Oomph Girl, irradiava carisma e força em papéis que misturavam charme sedutor com sagacidade aguda. Smith, por outro lado, era o epítome da elegância. Alta, elegante e frequentemente escolhida como o interesse amoroso refinado ou a adversária sofisticada. As sementes da rivalidade foram plantadas quando o estúdio começou a promover Smith como o novo rosto da Warner Brothers, algo que Sheridan viu como uma ameaça direta ao seu reinado. As tensões aumentaram durante as filmagens de filmes como The Doe Girls e One More Tomorrow, onde ambas as atrizes competiam pelas falas mais fortes e pelo maior tempo de câmera. Insiders do estúdio notaram que Sheridan, geralmente a alma do set, tornou-se reservada, convencida de que a ascensão de Smith significava que seus próprios dias no topo estavam contados. Smith, por sua vez, estava bem ciente do que estava em jogo. Ela redobrou o profissionalismo, fazendo aulas de canto e trabalhando incansavelmente para dominar coreografias complexas, tudo para provar que podia igualar o carisma natural de Sheridan. Fora das câmeras, ambas as mulheres se envolviam em jogos de poder sutis, solicitando mudanças no roteiro, fazendo lobby por melhores figurinos e até cronometrando suas chegadas para chamar a atenção. A rivalidade teve seu preço. Os produtores hesitavam em escalá-las juntas, temendo que o drama no set transbordasse para o público. Sheridan enfrentou um período em que suas ofertas de contrato diminuíram. Enquanto isso, Smith, apesar de uma série de filmes de grande destaque, lutou para estabelecer sua própria marca fora da narrativa de segunda em relação a Sheridan. Em última análise, ambas as mulheres perseveraram. Mas a rivalidade delas serve como um exemplo clássico de como a busca de Hollywood pela próxima grande estrela pode colocar até mesmo as atrizes mais talentosas, umas contra as outras, com consequências duradouras. Myrna Loy versus Jean Harlow. Poucas rivalidades na história lendária da MGM igualaram a tensão silenciosa entre Myrna Loy e Jean Harlow. Loy, a rainha do espírito urbano e sofisticação sutil, era um pilar da lista A do estúdio. Harlow, a loira fatal original, entrou no centro das atenções com uma sensualidade ousada que cativou o público da era da depressão. O atrito entre elas era menos sobre animosidade pessoal, e mais sobre as imagens conflitantes que a MGM queria promover. A competição atingiu o auge com filmes como Libeled Lady e Wife vs. Secretary, onde ambas as atrizes desempenharam papéis centrais e o estúdio organizou campanhas publicitárias projetadas para aumentar o interesse do público em sua química na tela. Na verdade, Loy e Harlow raramente concordavam. Loy era perfeccionista, preparava-se meticulosamente para cada papel e insistia em várias tomadas. Harlow, em contraste, confiava em seu carisma natural e habilidades de improvisação, ganhando o amor das equipes, mas às vezes a frustração de colegas de elenco que preferiam uma abordagem mais medida. Boatos na indústria sussurravam sobre desentendimentos em relação às escolhas de figurino, quem teria as melhores falas e qual estrela receberia o nome em destaque. Loy estava supostamente incomodada com a persona fora das telas de Harlow, temendo que isso pudesse manchar sua própria reputação de confiabilidade e classe. Harlow, por sua vez, se irritava com a ideia de que era menos séria do que Loy, especialmente à medida que seu próprio alcance dramático começava a chamar atenção. Tragicamente, a rivalidade foi interrompida pela morte prematura de Harlow em 1937, mas deixou uma marca em Loy, que mais tarde admitiria sentir-se aliviada e entristecida pela ausência de sua coprotagonista. Por um tempo, a competição quase custou a ambas as atrizes sua posição na MGM. A rivalidade entre Loy e Harlow permanece como um testemunho de como marcas em conflito, mais do que personalidades, podem moldar e quase arruinar carreiras em Hollywood. Rita Hayworth versus Kim Novak. A Columbia Pictures tinha uma longa história de fabricar suas próprias estrelas,
Mas poucas rivalidades de estúdio foram tão silenciosamente destrutivas quanto a entre Rita Hayworth e Kim Novak. No final da década de 1940, Rita Hayworth era a joia da coroa da Colômbia, famosa por sua beleza eletrizante, dança sedutora e sua atuação inesquecível em Gilda. Ela era o epítome do glamour, promovida pelo estúdio como a sirene definitiva das telas, mas em meados da década de 1950, as marés estavam mudando. Entra Kim Novak, uma loira deslumbrante com uma aura de vulnerabilidade e mistério que o chefe do estúdio, Harry Cohn, via como o futuro da Colômbia. Hayworth estava voltando às telas após um período conturbado em sua vida pessoal, na esperança de um retorno triunfal. O que ela encontrou, em vez disso, foi uma atriz mais jovem que estava recebendo os tipos de projetos prestigiados e papéis de destaque que antes eram reservados para ela. Novak, ciente da sombra em que se encontrava, sentia constante pressão para igualar ou superar o legado de Hayworth. O estúdio alimentava sua competição, vazando rumores para colunistas de fofocas sobre o eclipse inevitável de Hayworth por Novak, e oferecendo a fotógrafos acesso exclusivo aos sets na esperança de capturar faíscas nos bastidores. Enquanto as atrizes mantinham uma relação profissional externamente, a rivalidade corroía ambas. Hayworth, lutando contra a insegurança e ressentindo a perda de seu status de rainha, entrou em conflito com produtores sobre escalações, e até se retirou de projetos que sentia estarem sendo planejados para destacar Novak. Enquanto isso, Novak temia nunca escapar realmente da sombra de Hayworth. Essa tensão afetou seu trabalho. Ambas lutavam com nervosismo no set, e às vezes, a competição quase lhes custava os papéis por completo. No final, a estrela de Hayworth se apagou enquanto a de Novak ascendia, mas ambas as atrizes carregaram cicatrizes de seus anos na Colômbia. A rivalidade entre Hayworth e Novak é um exemplo claro de como os estúdios colocaram seus maiores talentos uns contra os outros, criando uma atmosfera tão tensa que quase destruiu ambas as lendas antes que seus legados estivessem seguros. Spencer Tracy versus Clark Gable. Para o público, Spencer Tracy e Clark Gable eram a personificação do glamour masculino de Hollywood. Tracy, o ator introspectivo e sombrio. Gable, o encantador, bigodudo rei de Hollywood. O que poucos percebiam na época era o quão intimamente suas carreiras e destinos estavam entrelaçados por uma rivalidade cuidadosamente orquestrada pelo próprio MGM. Ambos estavam sob contrato no estúdio durante sua era mais poderosa, cada um com o prestígio para escolher projetos. No entanto, esse mesmo prestígio os tornava concorrentes pelos papéis mais importantes do estúdio, e nenhum deles estava disposto a ser coadjuvante. Começou com a ascensão de Gable no início dos anos 30, quando ele era o protagonista preferido da MGM, garantindo papéis em Aconteceu Naquela Noite, Revolta a Bordo e, mais famosamente, E o Vento Levou. Tracy chegou à MGM em 1935, destacando-se rapidamente com performances intensas e uma reputação de realismo emocional. Desde o início, os chefes do estúdio perceberam que tinham dois titãs em suas mãos, e não perderam tempo em alimentar a competição. Projetos como San Francisco e Boomtown juntaram os dois, mas os contratos muitas vezes estipulavam igualdade nos créditos, tempo de tela cuidadosamente negociado e até mesmo uma rotação rigorosa para os melhores camarins. A rivalidade permeou a vida diária do estúdio. Ambos os homens tinham o poder de rejeitar roteiros se o nome do outro estivesse anexado, e cada um fazia lobby por papéis mais desafiadores, salários mais altos e diretores melhores. As tensões aumentaram, a ponto de alguns projetos serem completamente descartados, porque nenhum dos dois concordaria em ser escalado abaixo do outro. Pessoas de dentro lembram-se de silêncios gelados e gestos públicos de camaradagem que escondiam uma profunda e mútua cautela. Ambas as estrelas sobreviveram e até prosperaram no final, mas o estresse da competição constante os desgastou, influenciando escolhas de carreira e vidas pessoais. A rivalidade entre Tracy e Gable serve como estudo de caso de como, até as parcerias mais celebradas de Hollywood poderiam ser definidas pela pressão invisível e implacável de sempre precisar ser o número um. Uma batalha que, se perdida, poderia significar desaparecer na obscuridade quase da noite para o dia. A era dourada de Hollywood pode já ter passado há muito tempo, mas suas rivalidades secretas ainda lançam longas sombras sobre a história do cinema. Para cada papel icônico e momento no tapete vermelho, havia batalhas silenciosas e jogos de poder nos bastidores que quase custaram as carreiras das lendas. Então, da próxima vez que você assistir a um clássico,
Lembre-se de que o verdadeiro drama muitas vezes acontecia longe dos holofotes. Qual rivalidade te surpreendeu mais? Deixe seus pensamentos nos comentários. Inscreva-se para mais histórias nunca contadas de Hollywood. E continue assistindo, pois os melhores segredos nunca estão realmente enterrados.